Rapaz, tem estrada que a gente cruza e esquece no outro dia. E tem estrada que entra na gente e nunca mais sai. Essa que eu vou te contar fica no interior do Rio Grande do Sul, num trecho que até hoje eu evito, nem que eu tenha que dar a volta de dezenas de quilômetros. E não é exagero não, é respeito mesmo. Meu nome é Zeca Estrada. Eu vivo da boleia desde guri novo. E naquela época eu estava rodando sozinho, fazendo frete de peças pesadas para oficina de caminhão e máquina agrícola. Serviço bruto, sem horário certo, desses que a gente aceita porque precisa pagar conta e manter o nome limpo na praça. Naquele dia específico, eu já vinha dirigindo fazia quase 10 horas sem descanso direito. Corpo moído, vista ardendo e a cabeça pesada, daquele jeito que a estrada começa a se misturar com o pensamento. Já passava bem das 2 da madrugada quando eu entrei num trecho de pista simples, cercado por mata fechada dos 2 lados. Tinha chovido forte mais cedo, então o asfalto estava preto, brilhando sob a luz dos faróis, parecendo um espelho sujo. Dentro da cabine, só eu, o ronco do motor e o barulho metálico das peças batendo na carroceria. Aquilo sempre me deu uma sensação estranha de segurança, como se o caminhão fosse um casulo de aço me separando do mundo lá fora. O problema é que quanto mais eu avançava, mais a estrada parecia se fechar. As árvores nas laterais iam ficando altas demais, inclinadas sobre a pista, formando quase um túnel escuro. Não tinha bicho, não tinha inseto, não tinha vento. Um silêncio grosso, pesado, desses que incomodam mais do que barulho. Eu conhecia aquele trecho só de passagem. Sabia que depois de uma curva fechada para a direita, vinha uma reta longa até o próximo posto. No fim dessa curva, sempre teve uma entrada de terra batida do lado direito. Um acesso esquisito, que some no meio do mato alto. Nunca soube se levava para um sítio abandonado ou para lugar nenhum. Tinha uma placa velha ali, torta, comida de ferrugem, com letras quase apagadas. Aquela placa sempre foi meu ponto de referência para saber que faltava pouco para parar. Só que naquela noite, antes mesmo de chegar perto da curva, meu corpo começou a reagir de um jeito estranho. As pernas ficaram bambas, o estômago embrulhou e o peito apertou, como se algo dentro de mim estivesse mandando parar. Não era medo consciente, era instinto puro, daqueles que não pedem permissão. Eu diminuí a velocidade. O motor baixou o giro, o barulho das peças quase sumiu e eu fiquei só observando a estrada avançar devagar. Quando a entrada de terra passou pelo meu lado, eu senti. Não vi nada, não tinha ninguém ali, mas senti como se alguém tivesse parado no escuro, bem na beira da pista, me olhando com uma intenção ruim. Um arrepio subiu pela espinha e travou meus braços. Apertei o volante com tanta força que os dedos doeram. Passei direto, tentando deixar aquilo para trás, mas a sensação não foi embora. Pelo contrário, parecia que eu tinha cruzado algum limite invisível. Foi aí que aconteceu a primeira coisa que não tinha explicação nenhuma. Um grito. Mas não um grito que veio de fora. Ele surgiu dentro da cabine, como se tivesse nascido atrás da minha cabeça. Era uma voz de mulher, sem idade, carregada de raiva. Um som tão agressivo que meu corpo inteiro deu um solavanco, como se eu tivesse levado um choque. Minhas mãos ficaram dormentes, os ouvidos pressionaram por dentro e o rádio morreu na mesma hora. Eu pisei no freio, no reflexo. O caminhão derrapou um pouco no asfalto molhado e parou atravessado na pista. Lá fora, só escuridão. Olhei no retrovisor, esperando ver alguém correndo, algum animal, qualquer coisa. Não tinha nada. O grito cessou do mesmo jeito que começou, deixando um zumbido fino no ouvido esquerdo e um silêncio ainda mais pesado ao redor. Meu coração batia tão forte que eu sentia no pescoço. Tentei puxar o ar, mas parecia que o peito não obedecia. Desliguei o rádio de vez, tremendo. Aquilo não soou como pedido de ajuda. Soou como ordem, como aviso. Fiquei ali parado, tentando me convencer de que era cansaço, coisa da cabeça, dessas alucinações que dizem que acontecem depois de horas na estrada. Mas o mundo ao redor estava mudo demais. Nem grilo, nem folha, nada. Quando olhei para o retrovisor interno, vi o terço pendurado completamente esticado para frente, encostado no para-brisa, como se algo invisível tivesse puxando ele para fora. Ali eu entendi que aquela estrada não estava me levando adiante. Ela tinha começado a me observar.
Depois de alguns segundos parado no meio da pista, eu fiz o que qualquer motorista experiente faz quando sente que algo não está certo, mas não quer admitir. Arrumei uma explicação lógica. Disse para mim mesmo que aquilo tinha sido estafa, falta de descanso, pressão baixa, qualquer coisa que desse para controlar. Engatei a primeira marcha com cuidado e voltei a rodar, decidido a chegar no posto mais próximo e apagar ali mesmo. Acelerei um pouco mais do que devia, querendo que o ronco do motor ocupasse a cabeça. O caminhão respondeu bem, firme, e isso me deu uma falsa sensação de normalidade. Só que o silêncio fora da cabine continuava errado. Os faróis iluminavam o asfalto, mas parecia que a luz morria antes de alcançar o mundo de verdade, como se tudo além fosse só um cenário vazio. Eu rodava há vários minutos, mas a impressão era de que não saía do lugar. Foi quando o estômago revirou de vez e um frio subiu pelas pernas. Lá na frente, surgindo devagar na luz dos faróis, estava a curva. A mesma curva. Mesmo desenho, mesmo mato invadindo o acostamento, mesma sensação ruim no peito. Meu primeiro pensamento foi que eu tinha errado o caminho. Talvez tivesse entrado em algum retorno sem perceber. Só que não tinha entrada nenhuma. A estrada era reta desde que eu tinha saído do ponto onde parei. Para testar minha própria sanidade, comecei a procurar alguma marca no caminho, algo que provasse que eu estava avançando. Foi aí que vi um pneu velho de trator jogado no mato, com uma mancha clara de tinta numa lateral. Passei por ele e segui adiante, contando mentalmente o tempo. Minutos depois, o pneu apareceu de novo, no mesmo lugar, com a mesma mancha. O suor escorreu frio pela minha testa. Meu coração desacelerou de um jeito estranho, como se estivesse afundando. Não era mais susto, era certeza. A estrada estava dobrando sobre si mesma, me devolvendo sempre para o mesmo ponto. Quando a placa torta da entrada de terra passou pela segunda vez, eu forcei o olhar. As letras estavam erradas, algumas viradas de cabeça para baixo, outras tortas, como se alguém tivesse tentado copiar nosso alfabeto sem entender direito. Minha boca secou na hora. A perna esquerda começou a tremer no pedal. O caminhão marcava velocidade alta, mas a paisagem se movia devagar demais, quase em câmera lenta. As árvores pareciam repetidas, como uma pintura mal feita sendo usada de novo e de novo. Tentei gritar, xingar, qualquer coisa para ver se eu acordava. Minha voz saiu fraca, engolida pelo silêncio. Eu já sabia o que vinha a seguir. Sabia que a entrada de terra ia aparecer outra vez, e pior, eu sentia que aquilo que estava ali, escondido naquele breu, estava ficando impaciente, como se cada volta fosse uma provocação. Na terceira vez que me aproximei da curva, o ar dentro da cabine ficou pesado, difícil de respirar. Meus ouvidos começaram a pressionar de novo antes mesmo de qualquer som. Eu mantive os olhos fixos na faixa branca da pista, com medo de olhar para o lado. Quando os faróis tocaram a entrada de terra, o grito voltou. Não foi longo, foi curto e violento, como uma pancada seca direto dentro da minha cabeça. Uma dor absurda explodiu no fundo dos olhos e eu senti o maxilar estalar como se algo tivesse trincado por dentro. O para-brisa vibrou, o painel tremeu e o som continuou ecoando dentro de mim mesmo depois que o silêncio retornou. Eu não olhei para o retrovisor. Não pisquei. Segurei o volante com os dentes cerrados, sentindo ele puxar para a direita em direção ao mato. Passei pela entrada como um disparo, e dessa vez algo mudou. A pressão nos ouvidos cedeu com um estalo dolorido, e o ar pareceu voltar a circular. Quando criei coragem de olhar pelo espelho, a curva tinha desaparecido na escuridão. Eu não estava livre, mas tinha quebrado alguma coisa naquele lugar, e o preço ainda não tinha sido cobrado. Depois que a curva sumiu pelo retrovisor, eu continuei dirigindo num estado que não dá nem para chamar de consciência. Era como se meu corpo tivesse no comando e a cabeça tivesse ficado para trás naquele trecho maldito. As mãos coladas no volante, os olhos ardendo, a visão embaçada e aquele zumbido insistente no ouvido esquerdo, como um mosquito preso dentro do crânio. Eu seguia em frente, mas não sentia alívio, sentia vazio. Um silêncio interno estranho, como se algo tivesse sido arrancado de minha força. A estrada agora parecia normal demais, reta demais, larga demais, e isso, em vez de confortar, só aumentava a sensação de que eu tinha violado alguma regra que não devia. O tempo perdeu sentido. Não sei dizer se rodei 5 minutos ou meia hora daquele jeito.
Só sei que a dor começou a se espalhar. Primeiro na cabeça, depois no pescoço, descendo para os ombros, um peso que me empurrava para baixo, me deixando mole e lento. Eu piscava e tinha dificuldade de focar. As placas passavam, mas eu não conseguia ler direito. Em certo momento, achei que tinha ouvido de novo. Não o grito inteiro, mas um resto dele, um eco distante, vibrando dentro dos dentes. Toda vez que eu diminuía um pouco a velocidade, a pressão no ouvido aumentava, como se algo tivesse me avisando para não parar, para não dar chance. Foi aí que o medo mudou de forma. Não era mais pânico, era a certeza de que se eu cometesse qualquer erro, a estrada ia me puxar de volta, que aquele ciclo ainda estava ali, só esperando eu fraquejar. Eu comecei a conversar sozinho, em voz alta, falando coisas sem sentido, só para provar que ainda estava ali. Quando finalmente vi as luzes de um posto de combustível surgindo no horizonte, senti um nó na garganta. Não foi alegria imediata, foi desconfiança. Parecia bom demais depois do que eu tinha passado. Mesmo assim, segui em frente, guiado por aquelas lâmpadas brancas que piscavam no escuro como um farol de salvação. Encostei o caminhão de qualquer jeito perto das bombas. Quando desliguei o motor, o silêncio que veio foi ensurdecedor. Um silêncio que parecia gritar. Desci da cabine com dificuldade. As pernas não obedeciam direito e eu precisei me apoiar na porta para não cair. O ar ali fora era mais leve, mas meu ouvido esquerdo parecia tampado, quente, pulsando. Entrei na conveniência meio cambaleando. Um rapaz novo, o frentista, me olhou com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Eu tentei pedir um café, mas percebi que estava falando alto demais, quase gritando, sem perceber. Ele perguntou se eu estava passando mal. Eu disse que era só cansaço, estrada longa, coisa comum. Enquanto eu bebia o café, sentindo o amargo descer rasgando a garganta, o rapaz apontou para fora, para o meu caminhão. Disse que ele estava coberto por uma poeira escura, grossa, grudada na lataria como cinza de queimada. Aquilo não fazia sentido nenhum. Não tinha fogo, não tinha fumaça, não tinha nada naquela região. Voltei até o caminhão com o coração acelerado. Passei a mão na lataria. A poeira não saía, parecia impregnada no metal. Entrei de novo na cabine e quando olhei no espelho, vi um fio fino de sangue seco na entrada do meu ouvido esquerdo. Ali eu entendi que aquilo não tinha sido só medo. Alguma coisa tinha quebrado dentro de mim naquela estrada. E eu nunca mais ia voltar a ser o mesmo depois daquela noite. Eu fiquei naquele posto até o céu começar a clarear. Não tive coragem de dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, sentia de novo a pancada dentro da cabeça, como se o grito tivesse só esperando eu baixar a guarda. Quando o dia nasceu de vez, eu segui viagem devagar, com cuidado exagerado, como quem anda num terreno que ainda pode ceder. Cheguei em casa horas depois e fui direto para o hospital. O médico examinou, fez pergunta, pediu exame, mas a explicação nunca fechava direito. Disse que eu tinha sofrido um trauma acústico severo, que o tímpano do ouvido esquerdo tinha sido danificado de um jeito incomum. Perguntei que tipo de barulho podia causar aquilo dentro de um caminhão fechado. Ele deu de ombros, disse que não fazia sentido. Faz anos que isso aconteceu. Até hoje eu não recuperei a audição daquele lado. Aprendi a viver assim, virando a cabeça para ouvir melhor, evitando lugares muito silenciosos, porque no silêncio absoluto, às vezes eu ainda sinto os dentes vibrarem levemente, como se aquele som tivesse deixado um rastro dentro de mim. Nunca mais passei por aquela estrada, nem de dia, nem acompanhado. Alguns colegas dizem que aquele trecho sempre deu problema, falha de rádio, pane elétrica, gente que se perde mesmo conhecendo o caminho. Outros riem, dizem que é lenda de caminhoneiro cansado. Eu não discuto, cada um carrega o que consegue explicar. Mas eu sei o que vivi. Sei que por alguns minutos eu não fui dono do meu trajeto. A estrada não estava ali para me levar a lugar nenhum. Ela queria que eu ficasse, que eu obedecesse. E talvez aquele grito não fosse para me machucar. Talvez fosse só um aviso para quem insiste em atravessar certos limites. Porque nem toda estrada existe para ser vencida. Algumas existem para testar quem passa por elas. Se você já viveu algo estranho na estrada, algo que até hoje não consegue explicar, escreve aqui nos comentários.
Eu leio todos. Essas histórias não podem ficar guardadas só na cabeça da gente. Se você gostou desse relato, segue o canal para não perder as próximas histórias que a estrada ainda vai cobrar de alguém. E aproveita para assistir o último vídeo que eu contei aqui no canal, chamado O Grito Preso na Estrada Gaúcha, porque algumas estradas continuam ecoando, mesmo que a gente vá embora. A gente se vê no próximo relato. Enquanto isso, dirige com cuidado.